Jeremias 29, verso 11. Aí a Bíblia está dizendo que Deus conhece o plano que Ele tem para você. Aleluia! Entende bem? Deus te criou com um plano. Deus me criou com uma ideia. Deus me criou com um propósito. Deus me criou com uma visão. Uma salva de palmas para a glória do Senhor de Jesus Cristo. Aleluia! É muito importante você saber qual é o plano. Então, Deus disse, eu sei o plano que eu tenho para você. Um plano de prosperidade, um plano de sucesso, um plano de progresso, de prosperidade, um plano bom, não um plano de quê? De desgraça. Aleluia! Quando você reclama da desgraça na tua vida, não tem nada a ver com o plano de Deus. Vou repetir. Quando você reclama de desgraça na tua vida, que as coisas não estão a andar, as coisas não estão, os projetos e os planos não estão a funcionar na tua vida, aquela desgraça não tem nada a ver com quem? Com Deus. Porque o plano que Deus tem para você é um plano de progresso, é um plano de prosperidade. Aleluia! É um plano de bem e não é um plano de mal. Então, o que você deve fazer? É você descobrir esse plano. Aleluia! Muitos estão a viver fora do plano de quem é? De Deus. Esse plano de Deus é que se chama propósito. Esse plano de Deus é que se chama propósito. Então, quer dizer, o propósito significa o quê? Vamos lá. Eu quero primeiramente que você entenda. Quando Deus estava te formando no ventre da mãe, não foi em vão, não foi à toa. Aleluia! Quando Deus estava te formando no ventre da mãe, Deus estava te formando com um plano. Que não, quando o Afonso, o João, quando o José nascer, ele deve fazer isto, deve fazer aquilo. Então Deus já tinha traçado um plano quando você estava se formando no ventre da mãe. Aleluia! Então aquele plano é que se chama quê? Propósito. Aleluia! Propósito é o quê? É a ideia original de Deus sobre você. Oh, aleluia! Amém? Ok, eu quero explicar a palavra propósito numa linguagem fácil para todo mundo entender. Propósito é a ideia original de Deus sobre você. É que se chama quê? Propósito. Aleluia! A ideia original, qual é a ideia original de Deus sobre você? Enquanto outros choram, minha vida não está avançando, a minha vida não está aí para frente, meus planos e projetos só fracassam, tudo que eu faço não dá certo, o casamento não dá certo, as minhas finanças também estão sempre, a minha área financeira também está sempre a fracassar, a minha empresa não cresce. Ok, por que não cresce? Por que os planos não vão para frente? A minha pergunta é, será que estás dentro do plano de Deus? Aleluia! Será que você está a viver segundo a ideia original de Deus sobre você? Ok, então é disso que eu estou a falar hoje. Estou a falar sobre o propósito de Deus. Por que Deus te criou? Eu estou a falar isso por quê? Porque até hoje, muitos não sabem qual é a ideia original de Deus sobre a vida dele. Muitos não sabem qual é o propósito de Deus sobre a vida dele. Muitos não sabem. E há quem morre sem saber qual é o propósito de Deus sobre a sua vida. E morreu, acabou, foram lhe enterrar. Isso é perigoso, igreja. É perigoso. Por isso que você está nesse lugar, você deve despertar. Descobrir o propósito de Deus sobre a tua vida. E você que já descobriu, andar no propósito de Deus, segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. Fala comigo, glória ao Senhor. Aleluia! Propósito significa ideia. Fala comigo, ideia. Propósito significa intenção de Deus. Estás a ver?
A visão de Deus sobre você. Estou a usar termos muito fáceis para entender a palavra propósito. Propósito significa a ideia original de quem é? De Deus. Aleluia. Vou dar outro exemplo. Quando um pai nasce, principalmente o primeiro filho, aleluia. Para aqueles que gostam de ter muitos filhos, chegando em 6, 7, 10 filhos, até pode não fazer um plano, aleluia. Mas para aquela pessoa que faz mesmo os filhos com programa, com plano, aleluia. Então, principalmente no primeiro filho, antes dele nascer aquele primeiro filho, o pai faz o quê? Um programa, aleluia. Que este filho que vai nascer, este filho será chamado Afonso. Quer dizer, ele já começa a detalhar, a fazer já um plano. Se for um rapaz, esse rapaz, depois dele nascer, farei de tudo para que faça o ensino superior nos Estados Unidos da América. E o curso que ele vai fazer é o curso de enfermagem. O pai quer traçar um plano sobre o seu quê? Filho. Este plano é o propósito do pai biológico sobre o seu quê? Filho. Amém? Agora, esse é o plano. É a ideia original, significa a primeira ideia do pai. A ideia original do próprio pai sobre o seu quê? Filho. Aleluia. Então, essa ideia do pai é a visão do quê? Do pai. Antes do pai nascer o filho, já tem uma imagem. Esse já está a imaginar o filho no futuro. Aleluia. Já está a imaginar, não, o meu filho quando ele vai nascer, depois de 12 anos. Imaginou o filho aos 12 anos, depois fez um plano. Depois de terminar o ensino médio, pode ser por aí aos 14, 16 anos. E também começa a imaginar o filho no futuro. E depois, aos 21 anos, o filho vai terminar o ensino superior, mas em Portugal. Não, nos Estados Unidos da América. Está a imaginar o filho aonde? No futuro. Aleluia. Aquela imagem que o pai tem sobre o filho é a ideia do pai sobre o quê? O filho. E é o propósito do pai sobre o quê? Sobre o seu filho. Uma salva de palmas para Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Agora preste atenção. Antes também de você chegar nessa terra, Deus também já tinha feito um plano sobre você. Aleluia! Antes de você chegar nessa terra, Deus também tinha traçado um plano sobre você. Que quando esta mulher nascer, esta minha filha quando nascer, este meu filho quando nascer, até aos 12 anos, esse meu filho deve terminar o ensino primário. Ou até aos 18 anos, esse meu filho deve estar nos Estados Unidos da América. Até aos 24 anos, esse meu filho ele deve voltar para Angola. Deve trabalhar em Angola. Deve fazer o curso de enfermagem. Deve fazer o curso de medicina. E depois dali, esse filho, ele deve ser um pastor. Deve ser um profeta. Preparei 2.000 almas. Preparei 4.000 almas em Angola que vão ser salvas através dele. Aleluia. Esse plano era antes de você fazer o quê? Nascer. Aleluia. Antes de você nascer, Deus já tinha traçado um plano sobre o quê? Sobre você, igreja. Amém? Sabe agora o que acontece? Muita gente quando nasce, o plano de Deus é para a direita, mas a pessoa anda onde? Para a esquerda. É por isso que eu estou a falar sobre o propósito no dia de hoje. Fala comigo, glória ao Senhor. Como um crente pode descobrir o seu propósito divino? Como um crente pode descobrir o seu propósito divino? Através da oração. Fala comigo, oração. Aleluia, Osana. Escuta, igreja. Você quer não descobrir o seu propósito. E devemos ser humildes. Muitos ainda não descobriram o propósito deles na terra. Muitos. Mesmo nas redes sociais você vai ver muita gente a falar muita coisa, muita gente, aleluia. Você vai ver a falar, só a falar. Muita gente a publicar coisas e coisas. Você consegue descobrir que a maioria não estão dentro do propósito de Deus. Aleluia, Osana. Muitos. E hoje já tem muito cabelo branco na cabeça, mas mesmo assim ainda não descobriram o seu quê? Propósito. Aleluia, Osana. O propósito divino. Você deve orar, igreja. Se nós vermos na Bíblia, no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Aleluia. Aquilo que você não sabe sobre a tua vida, aleluia, Osana, Deus está pronto para te revelar, para te falar. Amém? Então você deve orar a Deus, para Deus te revelar qual é o teu propósito. Aonde? Na terra. Aleluia, Osana. Entra na oração, igreja. Não viva só por viver. Não viva só por viver. Você deve perguntar a Deus o porquê que Ele te criou. Você deve descobrir porquê que Deus te criou. Aleluia, Osana. Você não está nessa terra à toa. Para de chorar, lamentar. Não. Você não está nessa terra à toa. Deus te criou com um propósito. Aleluia. Mesmo os malucos que você vê nos contentores de lixo, à procura de comida. A minha pergunta é, será que Deus lhes criou para procurarem, para comerem no lixo? Aleluia, Osana. Aquelas pessoas só estão a comer no lixo porque não conhecem o propósito de Deus sobre a vida deles. Uma salva de palmas para Deus, em nome de Jesus. Aleluia! E o maluco também só ficou maluco porque desviou-se. E está a andar fora do propósito de quem é? De Deus. Ele pode estar comendo lixo, mas dentro dele tem a ideia original de quem é? De Deus. Dentro dele, ele deve descobrir. Amém? Então, mesmo você que está aqui, igreja, você pode estar num contentor de lixo, enquanto que Deus não te conhece no contentor de lixo. Você pode estar numa casa de chapa com muito calor, está muito quente, numa casa de chapa, enquanto que Deus não te conhece naquela casa. Sai em nome de Jesus! Aleluia! Descubra quem é você. Quem é você? Você não é esse que você se vê com esse corpo aqui. Oh, pastor, profeta assim, com essa gravata preta, calça preta. Eu não sou esse que você está vendo. Eu estou lá dentro, em nome de Jesus. Aleluia! Eu não sou esse que está a ver com esse olho físico. Eu sou aquele que está dentro do corpo, no nome de Jesus. Eu sou um espírito. Para você me ver, tem que abrir os olhos espirituais e fazer o quê? E me ver. Aleluia! Amém? Então, como é que você pode descobrir o propósito? Através de quê? Da oração. Amém? E quando estás a orar, Deus vai te revelar. Como é que Deus vai te revelar? Através da palavra de quê? Primeira coisa, Deus pode dar resposta através da palavra. Salmo 119, verso 105.